E opa, e aí galera? Hoje vamos trazer aqui para vocês uma obrinha um pouco mais diferenciada das outras que eu trago aqui para vocês nessa obra de hoje. Iremos acompanhar aquele protagonista que tinha basicamente quase tudo, mas no fim ele foi traído por aquela sua namorada. Mas tá, né? Além de ser traído, ele acabou meio que no fim morrendo. Mas antes disso tudo, o mundo basicamente reconheceu um aparecimento de alguns seres de outros universos, e devido a isso, algumas pessoas, ou humanos mesmo, do nada conseguiram se transformar em zumbi. E devido a isso, eles atacaram loucamente qualquer humano que acabou vendo pela frente. E assim no fim, o mundo estava na decadência, indo para a destruição. Então assim, o nosso protagonista do nada acabou possuindo em mão um token de guarda. Mas ele percebe que essa coisa não era de seu mundo normal. E neste lugar, ele encontrou um urso que tinha uma aparência extremamente perigosa. Mas também havia uma raposa que acaba chamando por Sudaji. E aqui neste momento, ela acaba se perguntando quem foi o cara que conseguiu estar derrotando a dinastia Shang sozinho ou talvez em equipe, pois foi preciso do Lei Zenzin e também junto com o Zhu Jiwin. Além do mais, mesmo tendo isso tudo, era necessário também da ajuda de algo a mais, pois até mesmo aquelas entidades foi preciso estar descendo para capturar umas certas coisas. Mas agora ele se pergunta do porquê eles, por algum motivo, estão presos dentro desse inferno. Mas para entender tudo isso daqui, nós precisamos voltar um pouquinho em uma lua cheia avermelhada um pouco, em uns prédios totalmente abandonados. Observamos algumas pessoas por cima daquele prédio. Neste momento, um dos caras, junto com uma mina, estava ali espancando, sem dó mesmo, um cara. Enquanto ele era espancado, a cena também já nos cortada para um lado perto dele ali, onde que o monstro extremamente grande aparece. Esse monstro grande, em seguida, começa a destruir tudo que estava na frente, cidades, carros e tudo isso. Ele começa a se mover em direção de nosso protagonista, junto com seu exército de zumbis. As pessoas que ficaram para trás ali apenas foram devoradas, enquanto outros corriam, mas outros zombavam de uma pessoa. Este era o nosso herói, que aqui acabou caindo no chão, mas não satisfeito com isso, eles pegam algumas gasolina e taca em cima de nosso herói. Agora aqui, ela pede para que ele não ficasse com ódio, já que talvez eles iriam se encontrar numa próxima vida. Mas antes de partir, ele estará levando tudo o que ele tinha, até mesmo um token ali. Ele então, após ver esse toque, fica surpreso. Após ficar surpreso, um enorme urso aparece ali naquele lugar. Neste momento então, após aparecer, ele acaba explicando que a sua irmã antes acabou tendo esse token extremamente poderoso em sua mão, mas infelizmente ela foi daquelas que não queria emprestar as coisas para os amiguinhos, mas como ele era um cara gente fina, ele teve que ir lá pegar a força mesmo. E também, apesar dela e desse cara abaixo aqui ser bastante inútil, ela tinha uma coisa melhor do que o nosso herói: o sangue dela. O sangue dela poderia fazer que esse urso gigantesco aqui fosse invocado. Neste momento, sabendo disso, observamos ali abaixo onde que aquele gigante zumbi estava cada vez mais se aproximando deles, enquanto as pessoas abaixo acabam pedindo para que utilizasse esse urso o mais rápido possível para atacar os zumbis abaixo de si, para que eles possam estar se livrando disso tudo. Eles vendo então o urso ficam felizes, mas em seguida eles acabam subindo para cima. Ele acaba meio que descobrindo uma coisa, que nosso herói gosta de fogo. Então assim ele está entregando ao nosso protagonista a coisa que ele mais gosta. Um risqueiro então cai sobre ele. Enquanto aquilo caía sobre ele lentamente, observamos de um outro lugar o urso gigante se aproximando cada vez mais daqueles zumbis extremamente gigante ali. Após um bom tempo, o urso e os zumbis se chocam ali em um tipo de soco. Após isso, uma onda de choque gigante acaba ecoando para todos os lugares, e essa onda de choque se aproxima de nosso herói, enquanto no momento aqui ele estava sendo torrado. Mas mesmo assim, nessa situação, ele apenas tem um único desejo: ter uma próxima vida. Se ele tiver uma próxima vida, ele não cometerá os mesmos erros, e um deles é não deixar esse tipo de gente como agora aqui sobreviver em sua outra vida. Então, né, ele desejou isso do fundo do coração. O desejo no fim acaba talvez se tornando realidade, já que uma voz apareceu no fundo do seu coração e disse: tá, né, ele gostou de nosso protagonista, então assim estará dando ele a segunda chance. Ela ficará curiosa para saber o quão forte ele ficará, e assim então ele acaba fechando seus olhos, mas assim do nada também ele acaba abrindo. Ele se levanta, assustado, ele se pergunta o que estava acontecendo, achando que tudo era um sonho. Rapidamente então ele se levanta e tenta se perguntar o que estava acontecendo, se tudo aquilo que ele acabou de viver era um sonho ou realidade. Então ele pega o seu celular e percebe que ele por algum motivo voltou no tempo, pois hoje ali era o 2028. Agora, sabendo disso tudo, ele percebe que
voltou a 3 dias antes do apocalipse começar realmente no seu mundo. E então agora que tudo realmente recomeçou, ele pode estar fazendo algumas coisas diferentes, mas se aproximando do espelho, ele percebe algo diferente a mais em si. Um de seus olhos estava brilhando como fogo, sabendo que talvez é uma das suas habilidades que ele conseguiu antes de morrer naquele foguinho lá. Observamos ele então não perdendo tempo. Ele coloca uma capa e em seguida sai pelas portas e vai até um certo canto. Agora que, ele saiu dessa própria casa, ele percebe que, tudo estava bonito, mas ele mal acreditava, de que há 3 dias tudo isso que ele está vendo aqui será totalmente destruído, pois também tudo no início do apocalipse, as pessoas e os humanos do nada começaram a se transformar em zumbis. Deuses estranhos resolveram do nada também aparecer, mas mesmo que alguns humanos tenham ganhado aqueles poderizinhos extras, eles não conseguiram, durar por muito tempo. E logo após a queda deles, então as cidades do nada começaram a se tornar um inferno vivo, pois também humanos começam também a se transformar em demônios. Também ele teve essa que é a luta de sobrevivência, quem conseguia mais recursos sobrevivia até o fim. Ele até tinha uma namorada, mas também tinha um melhor amigo. Mas só que, a sua namorada acabou traindo ele pelo seu melhor amigo. E já por outro lado, o seu melhor amigo acabou talaricando ele na sua frente e ainda mandou ele para um isekai. Mas, enquanto caminhava por ali, adivinha, o seu celular começa a tocar. Então, segurando em sua mão, ele percebe que a chamada era de Roland, a sua ex-namorada, ou a namorada sua atual aqui, que aqui estava ligando para ele. Sabendo disso, então, ele pega e atende. Logo que atende, ela já vem com aqueles papo seu, dizendo que aqui, que Xia ya estava basicamente demorando para atender a sua ligação e também, devido a isso, ela estava com vontade de terminar com o nosso protagonista. Essas eram as coisas que ela mais utilizava em sua vida passada. Sempre nosso protagonista que escutava isso vindo dela, ele tentava acalmar a situação, inventando milhões de desculpas e também se tornando quase o cachorrinho dela, fazendo tudo o que ela desejava. Mas agora será diferente. Agora ele pede para que, ela prosseguisse com a ideia sua, que eles deveriam terminar. Ela confusa se pergunta o que. Para isso, ele repete que queria terminar já com ela. E também, seguir essa coisa aí daí já estava enchendo seu saco também. Então também, seria um bom momento para terminar com essa pessoa chata. Assim então, ele pega o celular e desliga na cara dela mesmo. Então assim, após desligar aquela chamada daquela sua ex-namorada, agora, finalmente, observamos ele então um pouco mais sério. O motivo é que agora ele quer começar tudo, mas um pouco melhor. Tipo agora, ele quer começar então, reformular tudo que ele fez da sua vida anterior, só que de uma forma 10 vezes melhor. Então para isso, ele vai nos melhores pontos para conseguir os melhores equipamentos e também os melhores hackers. E é ali que, o nosso herói desligou aquela chamada, ainda mais por cima, na cara de nossa Ryu-Lan, aquela traidora. Vemos ela daqui já em seu quarto, irritada. Ela pega o celular e joga para o lado. Ela fica triste, mas ao mesmo tempo bastante pé da vida com o nosso protagonista. Uma dessas coisas é de que ele desligou a chamada logo na frente e também na sua cara. E assim então, que ela fica pé da vida com o nosso protagonista, só olhamos para o lado, onde que encontramos aquele tal melhor amigo de nosso protagonista. Nessa dúvida, ele responde para ela que talvez, possivelmente, eu não sei, ele tenha descobrido o tal relacionamento que os dois estavam tendo ali. Mas ela diz que não, ele poderia descartar isso, já que aquele cara era burro, ele não sabia de nada, pois também aquele cara era um cachorrinho seu, pois qualquer coisa que ela mandava, ele seguia. Se também pedisse para ver se ele fosse até Miami, ver se quanto o sol tava no dia e voltasse, ele faria isso no mesmo dia ou talvez no outro. E também, o cara era gado, então não tem mais o que se preocupar. E também, como é que ele poderia talvez estar descobrindo tudo isso que eles faziam? Eles dois só apenas estavam traindo o nosso protagonista? Talvez na cara dele, mas tá, um amigo de nosso protagonista pede para que ela não ficasse com raiva, já que também o seu próprio avô pediu para que, ele fosse fazer algumas coisas. Uma dessas coisas é começar basicamente a colecionar algumas heranças da família antiga, que tinha algum tipo de energia espiritual dentro daquilo. Ele começou a dizer também para ele que algo grande poderia realmente começar nesse mundo. Mas agora que, ele tocou no assunto de herança, essa traidora aqui acaba dizendo que a irmã de nosso protagonista possuía um tal
talismã. Mas por algum motivo ela tinha visto isso antes, mas aquilo estava velho e desgastado. Parecia que já tinha na mão dela há mais de anos, ou talvez até séculos, coisa que bate interesse nele. Ele então se aproxima da ex de nosso protagonista. Neste momento, ele se pergunta onde que isso talvez possivelmente poderia estar. Assim como a Agatha também, ela disse que estava com a irmã de Xiaoyan. Agora, ele pede para que, ele relaxasse, já que Xiaoyan, uma hora ou outra, poderia estar basicamente voltando ao normal. No momento ele estava doido, mas ele voltará. Assim que volta ao normal, ele voltará a ficar gado para cima dela. Assim, ele pede para que ele pegasse aquele talismã e entregasse para ela. Assim que entregar, ele entrega para esse cara daqui. E com toda certeza, essa sua estratégia doida daqui vai funcionar perfeitamente, nada vai errar. Ou talvez a não ser que, ele para de ser gado. Aí a história muda. E assim que diz isso, eles começam a fazer algumas coisas dali, mas na nossa cena, infelizmente, acabou cortando já para um outro lugar. Acabou cortando para um talismã bem um pouco velho. Este era o talismã que aquela garota disse agora há pouco ali. E nosso protagonista acabou meio que recebendo aquilo de sua irmã. E assim então que ele pega naquele talismã ali, observamos a sua irmã se perguntando do porquê de repente ele resolveu querer pegar essa coisa. E além do mais, ele acabou correndo mais de 30 quilômetros de táxi para chegar até nela, para conseguir pegar essa coisa aí. Deve ser uma coisa importante. Além do mais, ela percebe uma coisa de estranho em seus olhos. Eles mudaram de cor, isso deixa ela surpresa. Assim então nosso protagonista só apenas pede uma única coisa para sua irmã, para confiar nele. Ela, que nunca desconfiou de ninguém, acaba dizendo que iria confiar em nosso protagonista. Além do mais, ela se aproxima dele e diz que irmãos deveriam confiar uns nos outros. Até agora, ela sempre confiou nele. E ela fala para nós também que das pessoas que ela mais confia, o nosso protagonista era um dos caras que mais confiava. Então, se for para pedir alguma coisa, bem provável que ela iria seguir. E que iria seguir mesmo, pois iria sobreviver um apocalipse. Então assim, ele apenas pede para que ela fosse direto para a escola. Após terminar a escola, ele pede para que ela só apenas volte para sua casa. Isto era apenas o que ele pedia, entendendo assim, ela iria fazer. E assim, estará basicamente saindo agora, pois agora ela estará indo à escola e talvez 2 horas ela estará vendo o nosso herói de novo. Mas enquanto saía, nosso protagonista pede para que ela parasse novamente. Agora que parou, ele pergunta a ela o do porquê. Ela ainda não perguntou o motivo de nosso protagonista estar agindo dessa forma e também fazendo aqueles pedidos para que ela não ficasse tão longe de casa. Ela então se vira e então disse uma única coisa, é de que ela confia mais no nosso protagonista e também nas coisas que ele estava dizendo. Vai que hoje alguma coisa aconteça no mundo. Assim então, observamos ela apenas se afastando cada vez mais para o fundo. Agora nosso protagonista via que agora terá que estar fazendo quase de tudo para fazer que pelo menos os dois ali sobreviva. Ele fará que ela sobreviva até o fim e fará que aqueles figurantes paguem pelo que fez, Mas agora que foi dito isso, observamos ele então olhando diretamente para sua mão, onde que ele encontra aquele token totalmente velho. Mas agora que ele está com esse toque, ele tenta ver se isso não era diferente daquilo lá que ele viu em sua vida passada. Um urso possivelmente gigante poderia sair dali de dentro. Mas bem, talvez ele estará descobrindo o que tem dentro daquele token. Talvez no futuro, ou não, já que neste momento ali observamos os olhos de nosso protagonista agindo de uma forma diferente. Seus olhos começam a brilhar um tipo de fogo. Aquela coisa começa a sair de seus olhos e vai diretamente naquele token. Após então aquele fogo de nosso protagonista triscar naquele token, ele acaba meio que sendo sugado para algo totalmente diferente. Coisas estranhas acontecem. O token, que estava totalmente apagado e totalmente velho ali, começa a acender. Em seguida, um nome aparece. Eram 6 grandes infernos. Após então isso aparecer e o token ser ativo, um portal novamente aparece na frente de nosso herói. Nosso protagonista vendo esse portal, então ele começa a se movimentar na direção do portal para descobrir o que tem lá dentro. Assim então, após passar por aquele portal, observamos ele em outra dimensão. Nessa dimensão, ele encontra uma casa, mas a casa havia totalmente algumas correntes cercando elas. Algo de estranho novamente iria acontecer. Agora dentro da sua dimensão, ele tenta entender o que era isso, pois também observando um pouco mais de perto, nessas casas havia um tipo de monstros em cada andar, uns monstros que por algum motivo estavam ali dentro selados ou algo do tipo assim.
Então, ele tenta entender tudo isso, e no fim ele acaba descobrindo que todos estes são os monstros e alguns são demônios. E novamente, ele se aproxima dessa casa. Agora, ele se aproxima cada vez mais perto daqueles bichos, daquelas figuras presas dentro dessa casa, mas ele se aproximou perto de uma demais. E agora, perto mais do que nada, perto desses monstros, ele percebe que tudo isso era feio demais e também ao mesmo tempo assustador. Só que enquanto ficava observando essa casa e esses monstros, os raios misteriosos começam a sair daquilo, e essas coisas, esses raios, começam a andar na direção daqueles monstros que estavam presos dentro dessa casa. Eles facilmente são pegos por aqueles raios e no fim talvez ali acabam morrendo. Os raios não param, ficam por alguns minutos caindo ali naquela casa. Agora, bastante surpreso, o nosso herói percebe que os raios estavam suprindo todos os monstros dentro da torre, mas após um bom tempo parando e olhando aquelas estátuas sendo totalmente destruídas por esses raios, o nosso protagonista escuta uma voz. Essa voz vinha lá do fundo da casa, escutando que agora só apenas vemos do outro lado o nosso protagonista, observando uma garota misteriosa aparecendo novamente em sua frente. Ele então, curioso, se pergunta quem seria essa garota misteriosa. E aqui é nos apresentado ela já como Sudaijin, uma raposa bem peculiar, mas aqui também já nos cortado para um céu. Mas ali ela acaba explicando que há dezenas de milhares de anos atrás, o Imperador Mortal reuniu alguns 10 imortais, que, esses 10 mortais acabam meio que construindo ali, ou forjando em conjunto, uma torre suspensa para estar selando os demônios. E a coisa criada com o passar do tempo, observamos que bestas e demônios, algumas coisas desse tipo, foram jogados pelos deuses lá dentro. Era como se fosse uma prisão. Eles cometiam crimes horrorosos, horrendos, e no fim eram jogados naquilo ali. E esses raios que caem sobre esses demônios é um tipo de punição por eles ali ter cometido esses pecados em sua vida anterior, mas eles sofrem essas queimaduras desses raios dia e noite. Mas o sinal de perdão em sua mão é a única forma de poder desativar aqueles portais ali na frente. Agora também observamos ali ele entendendo as coisas, ou do porquê às vezes elas ali acaba chamando ele de diretor da prisão. Então assim novamente ela chama de diretor da prisão, e já também que ele estava com a curiosidade em saber o que estava acontecendo lá dentro, ele poderia estar verificando por conta própria. E agora então ela convida ele a verificar algumas coisas principais ali dentro. Ele então só concorda, e assim que ele mesmo concorda, observamos então o nosso herói entrando junto com aquela raposa para dentro daquele portal. Mas neste momento que ele entra naquele portal, ele acaba tendo uma surpresa, pois essa surpresa foi mais do que menos esperada. Na sua frente apareceu uns cortes de vento, era tipo uns raios de energias voando em sua direção. Aquelas coisas que se pegar nele, com toda certeza, iria mandar o nosso protagonista já de Isekai, pois ficar neste lugar não iria mais. Porém neste momento que aquela coisa estaria se aproximando cada vez mais para pegar em nosso protagonista, seus olhos começam a brilhar de uma forma estranha. Seus olhos em seguida começam então a sair um fogo, e esse fogo aí voa na direção daquela energia misteriosa que foi em sua direção, destruindo rapidamente aquela coisa que estava para pegar em nosso herói. E neste momento que aquele fogo dos olhos de nosso protagonista rapidamente destrói aquele fogo, observamos então a raposa se aproximando de nosso herói, e percebe que aquilo foi basicamente imprevisto e também foi basicamente incrível o que ele acabou de fazer com esses raios poderosos que com toda certeza não era fraco. Mas ela então se aproxima dele e percebe ali que aquele era o olho do fogo que era mais forte do mundo, e aquilo também era um guardião que protegeu o nosso prota. Talvez foi dessa forma aqui que ele conseguiu falar com ela da última vez ali, quando ele estava na beira da morte, o que deixa ele feliz por saber que essa era a pessoa daquela voz desconhecida que ele escutou lá antes de quase morrer naquela sua outra vida. Assim então, sabendo disso, ela se apresenta também e começa a dizer ali que também ela tem um vínculo bem bastante poderoso com a família Xiao, e também como um espírito de guia profundo como ela era aqui, desse grande inferno aqui, ela não aguentaria ficar vendo uns vilões sobressaindo sobre o nosso protagonista, e além do mais, ser morto por aqueles vilões malucos lá. E também naquele momento que ele estava morrendo, ele sentiu um ódio e uma raiva gigantesca, o que fez que o Guardião das Chamas fosse ativo em nosso protagonista. Ela também só apenas seguiu o fluxo e ajudou ele a voltar no tempo. Então, essa é a razão pelo qual o nosso protagonista conseguiu dar aquele reset
reset. Mas agora com o apocalipse sobre o controle de nosso protagonista e também ele já conseguiu já despertar aqueles seus poderes, dessa vez as coisas serão muito mais diferentes. Ele conseguirá estar fazendo tudo diferente de uma forma agora totalmente bem melhor. Assim então ele apenas pede para que ela liderasse o caminho para guiar ele até um certo lugar onde que ele poderia pegar o seu real poder. Concordando, eles acabam seguindo um caminho reto, mas assim então eles acabam chegando em uma sala gigantesca. Só que neste lugar há apenas uma única luz. Esta é a luz onde que ele consegue estar chegando, mas por algum motivo ele consegue estar upando seu nível de poder da alma. Ele consegue estar também subindo para o nível mais altos. Só que subindo para o nível mais alto, as bestas das almas estão muito mais poderosas e ele não consegue agora no momento derrotar essas bestas. Mas para conseguir talvez derrotar as bestas, ele vai precisar correr atrás de upar alguns pontos de alma ali, para conseguir ter um espaço maior, e também a luz precisa aumentar de altura ali, para conseguir alcançar aqueles monstros, mas no momento ele apenas tem uma única seleção de lista, e esta, neste momento, o nosso herói olhando para essa coisa na sua frente, ele reconhece essa coisa. Isto estava encarando o nosso herói, mas por algum motivo, de pé agora, ele percebe que esse urso era um pouco menor do que antes, mas mesmo assim era grande. Mas também essa besta parece muito com a besta de Shinjin, que estava cavalgando na sua vida anterior. A mesma besta que ele utilizou para estar traindo ele e também matando aquele talvez possível boss na sua vida anterior. Mas neste momento a besta acaba rugnindo em direção de nosso herói. Mas rapidamente eles param. O nosso herói apenas regalha os olhos por ver que em seguida essa besta começa a falar com ele. A besta fica contente por ver que apareceu um novo diretor, o que deixa a besta bastante feliz por ver que agora terá alguém para estar libertando ela dessa prisão. E se por acaso o nosso herói precisar de alguma coisa, era apenas pedir ele para ela. Ela fará de tudo o possível. Mas neste momento observamos que o urso aqui estaria começando a lamber o nosso herói. Mas neste momento a raposa aparece e interrompe, dizendo que o urso não poderia estar fazendo isso com o nosso herói, pois ainda a raposinha ainda não fez o que ele estará fazendo, lambeu o nosso herói primeiro. Enquanto ali os dois acabam dando aqueles carinho especial ao nosso herói, outros começam a falar que esses reis demônios de 1000 anos de idade ficam presos por um bom tempo e no fim acabam se transformando em cães. E também no fim essas bestas se perguntam o que há de tão especial naquele guarda. Ele está apenas confiando naquele pequeno toque, coisa que não deveria estar fazendo tanto assim. Mas se por acaso ele queira que submeta às suas ações, ele prefere estar ficando aqui preso nesse mundo aqui, sendo atingido por esses raios por mais de 1000 anos. Mas também ele tem curiosidade para saber o que estará acontecendo com aquele guarda ali abaixo. Mas de outro lado, nossa hora fica surpreso por uma coisa. Primeiro foi Sudaiji, agora é o urso negro que estava preso aqui dentro. Esta talvez seja a prisão que mantém as criaturas lendárias presas num submundo, pois olhando para a frente ali, ele observa um tipo de águia, um ogro, alguma coisa do tipo presa também. Mas olhando um pouco mais de perto, o nosso herói acaba percebendo que sua aparência no fim, poderia aparecer com algo. Ele então reconhece como Lenzin. Logo então que reconhece esse monstro, observamos a raposa feliz. Ela sorri e começa a dizer que o diretor era esperto demais por ver que reconheceu aquilo apenas olhando naquela coisa. Mas neste mundo, os monstros são basicamente classificados como soldados, ou como generais ou comandantes. Além do mais, tem os reis e os sábios e outras coisas. Mas tem aqueles guardas que estão no nível muito mais baixo no nível da torre suspensa, onde que acima disso havia os criminosos de nível geral. E também quanto mais alto o nível ele conseguir estar subindo, mais forte os monstros aprisionados estará ficando. Além do mais, há um ditado de que, né, se você conseguir chegar nos últimos níveis, você consegue também até domar até aqueles criminosos de níveis imortais. Mas também havia um ditado ali de que, né, no passado aí, havia uns monstros muito mais superiores. Um que tinha um título de deuses, que poderia ser controlado, mas por algum motivo acabou meio que sendo perdido ao longo do tempo. Mas se ele trabalhar duro, o diretor uma hora ou outra estará conseguindo subir de nível e subir de classificação, onde que ele de lá estará conseguindo controlar as bestas. Mas por agora ele não precisava meio que focar em estar tentando já pegar esses monstros, já que ele já tem um urso até que fortinho.
Mas agora ele também percebe que se fosse tentar, os monstros que estavam ali dentro seriam formidáveis demais para ele, pois somente as bestas de nível geral, de nível mais baixo, já são bastante poderosas para que ele possa talvez estar vencendo. Mas neste momento, o nosso herói tem uma dúvida: se ele conseguir chegar no último andar, o que ele estará conseguindo domar? Neste momento ele se pergunta e nem sequer também imagina o que está preso no último andar. Coisa boa era que não era, mas já para ele não se importa tanto com isso, pois era necessário só tempo, pois aqueles monstros, uma hora ou outra, todos daquela torre será dele. Mas para isso ele precisava ficar forte, e para ficar forte era matar monstros, mas para conseguir estar entrando novamente dentro dessa torre, era necessário alguns pontos, mas no momento ele não tem nenhum dos pontos mais, porém para conseguir os pontos ele precisava matar monstros. Com isso ele consegue estar entrando dentro dessa prisão novamente, além do mais ele consegue estar acendendo um ponto de alma, e neste momento também ele acaba descobrindo uma coisa, que o poder da alma e o poder de habilidades são diferentes uma das outras. Habilidades deveriam ser basicamente conseguidas através de matar monstros, você consegue sugar os núcleos dos cristais dos zumbis, mutantes, mas para você conseguir um poder de alma, de alguma coisa assim, era necessário só conseguir matar um deus. Conseguindo você consegue aquilo, mas ainda ele precisava se preparar, pois ainda faltava 3 dias. 3 dias, tudo aqui estará começando, os monstros estarão invadindo a Terra. Ele pode estar começando talvez a ficar cada vez mais forte, ponto onde que ele possa estar se vingando, talvez se tornando o mais forte do mundo. Mas por agora, ele precisava fazer todos os preparativos iniciais para já começar aquela nossa festa. Mas enquanto isso, em uma cidade chamada Rua Antiga, observamos ele andando, mas em sua vida anterior, alguém por algum motivo tropeçou em uma das cordas imortais, e que no fim se tornou um poderoso usuário de habilidades neste mesmo lugar. E também que se por acaso ainda ele lembra do seu passado aí, o tesouro, por algum motivo, ainda deveria estar aqui nesse exato momento e neste lugar aqui. Já também a energia daquele tesouro que emanava para todo lado, ou já dos próprios tesouros antigos aqui mesmo, não pode estar escapando desse seu olhar de fogo aqui. E assim então observamos nosso herói utilizando aquele seu olho antigo de fogo ali, que ele então começa a olhar a cada uma dessas coisas na sua frente, mas nenhuma dessas coisas que ele olhava ali ainda não valia a pena. Mas desistir, ele não vai mesmo não, porque ali em seguida observamos então uma outra pessoa aparecendo. Este era o Song Tian. Ele era basicamente um chefe da família Song e também pai da nossa Song Shizu. Ao lado dele havia basicamente um avaliador de antiguidades bastante reconhecida neste mundo, mas por algum motivo ele olha para frente, onde que encontra neste momento o nosso herói. Mas neste momento ele se pergunta do que Xianyan, o que estava fazendo aqui neste lugar. E ele então neste momento acaba tendo a lembrança de seu filho. Ele comenta com seu filho ali que pede para que ele pelo menos escolhesse amigos de verdade, ou pelo menos amigos que ele possa estar manipulando. Ele pede para que ele não se preocupasse tanto assim, já que Xian é apenas um cara tolo qualquer e que era fácil de estar manipulando. Neste momento aquele avaliador de joias antigas acaba se perguntando o que estava acontecendo, mas ele diz que nada rolou não, já que neste momento aqui ele apenas teve uma mera lembrança do passado aí, e eles ali não deveriam se preocupar tanto com o nosso herói, pois ele nem sequer aqui neste momento será uma pedra em seu caminho. E também aqui não era tanto de se preocupar não, ele também era apenas um avaliador antigo de antiguidades, suas habilidades eram únicas, mas pena que a maioria dos itens que está aqui neste lugar são apenas algumas coisas feitas à mão que por algum motivo não vale quase nada, mas depois de um certo tempo, ele acabou meio que pegando no sono bem pesado, mas por algum motivo ele acabou meio que tendo um sonho com seus antepassados, dizendo para que ele começasse a procurar por algumas antiguidades secretas e bastante poderosas, pois isto, com toda certeza, estará ajudando eles no futuro a sobreviver de algo grandioso que estará acontecendo neste mundo. E assim então ele acabou meio que convidando Huang, um dos caras mais bem avaliados do mundo, para algumas certas avaliações, e com toda certeza ele terá sucesso em conseguir os melhores equipamentos. Mas neste momento o avaliador acaba batendo o olho rapidamente em uma das coisas que estava por ali nessas lojas sendo vendida. Mas neste momento então que ele acabou meio que encontrando isso, ele grita ali que finalmente encontrou a coisa que queria. Assim que encontrou, os dois então começam a andar nessa direção. Mas rapidamente e bruscamente aqui, sorte do nada do destino, o nosso herói aparece e já pede para que o lojista dali embalasse aquela coisa para ele. Essa é uma coisa justa, mas ele acaba dizendo ali que essa caba daí era da dinastia Ming. Então, pelo valor disto, ele deveria vender por um preço muito alto. 10 mil?
Bem, era um preço alto, mas para ele acha isso muito caro. Neste momento então, ele pega aquela caba e começa então a olhar para dentro daquele negócio. Após uma boa olhada, ele acaba apontando para aquela coisa e diz ali que, né, nessa coisa aqui havia uma rachadura. E devido a isso então, ele acabou utilizando uma cordinha para amarrar aquela rachadura para disfarçar. E o preço disso aqui agora poderia diminuir agora um pouco a mais. Mas já da sua expectativa e com reconhecimento sobre esses negócios, ele apenas pede para que o artesão daqui não inventasse história. Além do mais, essa coisa aqui não valia 10.000 wons nem sequer no sonho dele, pois isso aqui apenas valia 100 wons no máximo. 100 wons, ele pede para que ele fosse catar alguma coisa na rua, pois vender por isso ele não iria. Então, ele pega aquele negócio de nosso herói. Assim que então pega aquilo, observamos ele saindo, mas assim que sai daquele lugar, observamos também o outro velhinho aparecendo de trás, dizendo ali que queria estar observando aquela coisa um pouco mais direito, pois talvez ele iria comprar. Ele pede para que o velhinho não tivesse tempo e olhasse o quanto quiser, mas ele já conseguiu a coisa que precisava, e também ele nem sequer pensava que aquela pequena cordinha dali seria a cordinha que valia mais o preço daquela coisa da dinastia Ming. E no momento também ele já ativa aquele seu olho ali, aquele seu olho de fogo. Ele percebe que agora esta era aquela corda imortal que prende vários tesouros mágicos dentro daquilo. Mas agora que ele já conseguiu a coisa mais importante que ele já precisava neste mundo, ele apenas queria estar observando toda aquela cena e também ao mesmo tempo ele queria estar aproveitando um pouco do show, já que também em sua vida anterior, Xiao Yun, a sua irmã, foi capturada pela família Song e no fim eles roubaram aquele toque mais precioso dela e também no fim, infelizmente utilizaram ela num sacrifício de sangue. Mas ainda vê que agora ele não está naquela vida anterior, ele agora pode modificar isso e ele não vai permitir que isso aconteça de novo. Enquanto ele já começava a imaginar algumas coisas que iria fazer com essa família Song, a cena daqui já nos cortada para a família Song, que neste momento o velhinho disse que essa coisa tinha uma aura bastante espiritual, mas também era antiga. Mas assim que iria falar sobre aquela caba ali, junto com esse velhinho para esse cara da frente, observamos nosso herói aparecendo de trás, chamando pelo tio Song, e aqui acaba meio que se surpreendendo, por ver que ele estava por aqui. Ele não tinha reconhecido antes, mas agora reconheceu. Mas né, neste momento então, ele reconhece o nosso herói, mas ao mesmo tempo após reconhecer, observamos lá que ele já sabe daquele talismã que o nosso protagonista tinha em mão, e ele queria estar falando sobre aquilo agora, ou talvez até mais tarde, pois ele tinha interesse naquela coisa. Mas nosso herói não responde a sua mera pergunta, e em seguida acaba gritando para o tio Song. Ele era um cara rico, mas ao mesmo tempo, ele se pergunta do porquê um cara rico como esse estava procurando por uma mera cabaça como aquela dali. Então ele acaba, como tendo ideia, ele acaba dizendo para todo mundo que estava ao redor dali que essa coisa que ele estava comprando era muito valioso. Então, neste momento, os figurantes, após escutar isso, acabam batendo interesse também nessa coisa, dizendo ali que o avaliador mais reconhecido do mundo, que era o Huang, estava também ali avaliando aquela coisa, e com toda certeza aquilo valeria mais do que ouro. Então eles correm na direção daquilo. Ao mesmo tempo, um outro lá acaba oferecendo já uma grana alta naquela caba lá primeiro, dizendo que pagará mais do que o dobro que esse cara da família Song estava disposto a pagar. Ele, sabendo disso então, aumenta a aposta. Ele aumenta para 20.000, porém, outros acabam falando um preço maior, 30.000, e aumentam o preço, mas o Song fica irritado com a fala de nosso herói. Ele então acaba meio que dizendo que essa cabaça era dele e não estará dividindo com ninguém. Porém, aquele dono da loja acaba aumentando o preço para 100.000. Quem comprar é dono daquilo. Sabendo disso então, ele acaba meio que oferecendo um pouco a mais. Neste momento, observamos que Song iria ficar para trás, então estará oferecendo uma grana bastante alta. Ele acaba gastando uma coisa que não deveria estar gastando. Bem, uma coisa antes que estava originalmente custando apenas 10.000 wons, acabou no fim subindo para mais de 50.000 wons. E tudo isso já era culpa de nosso Xian. Mas Xian acaba se perguntando se o tio Song estava mesmo curioso para saber sobre aquela sua herança de sua família, e se realmente ele queria saber como é que faz para conseguir aquilo. Mas também assim, ele se aproxima e diz que estava curioso para saber se realmente ele tinha um toque bem antigo da sua família, e ele queria que mostrasse para ele para ver se realmente existia aquela coisa. Ele mostra então, mostrando para os dois ficam interessados naquilo. Assim, o velhinho se aproxima e percebe que realmente aquele tesouro era o real. Assim ele pergunta a Xia Yan se poderia estar olhando mais de perto. Ele só apenas responde que claro que não, pois aquilo era de sua família. E como é que ele estará deixando umas meras pessoas como essa estar olhando suas coisas preciosas? Além do mais, este cara começa a apelar já para o modo emocional, dizendo que ele era o melhor amigo de seu filho, então ele poderia estar basicamente pedindo para aquele tio Song olhasse de perto aquela coisa. Mas ele diz que não, e além do mais, ele já não é mais amigo daquele cara, e além do mais, ele nem sequer conhece esse cara.
Ele então, sabendo disso, acaba oferecendo um preço. Ele se pergunta que tipo de preço ele quer por aquela coisa. Ele então mostra o seu celular e dá e também pede por alguns dinheiros para ele. Ele dá 10 minutos, que ele poderia estar basicamente conseguindo aquela coisa, mas ele vai precisar de 50 mil, e com isso ele poderia estar procurando por 5 minutos. E isso era muito barato. E se ele estava falando sério, nosso protagonista responde que sim. E bem, né, se por acaso eles não pagar, ele terá que estar indo embora. Ele, sabendo disso, não tem mais escolha. Ele tem que estar aceitando as propostas de nosso herói. Assim, diz que ao nosso protagonista que estará pagando ali ele. E nosso vídeo de hoje já começa então com o nosso herói jogando na direção daquele velhinho aquela coisa que ele tanto desejava. Enquanto jogava isso, ele se vira rapidamente em outra direção, de que viu que o dinheiro caiu na conta. Então ele percebe que pode estar comprando muitas comidas e muitos estoques de comida para poder estar sobrevivendo o apocalipse zumbi. Mas também ele percebeu que há muitas celas vazias naquela prisão onde que há alguns demônios presos. Mas né, ele poderia estar utilizando alguma daquelas celas como um tipo de armazém para guardar os recursos. E para melhorar então, ela comenta lá que qualquer item colocado lá dentro começa a ficar intacto para sempre, o que deixa ele um pouco mais alegre. Mas também ela só pede uma coisa de nosso protagonista, para que colocasse frango. Neste momento ela entende que raposas gostam de frango e ela literalmente é uma raposa. Mas neste momento o nosso herói começa então a fazer suas compras. Mas enquanto comprava aquilo, as pessoas possivelmente poderiam estar pensando que esse cara que estava fazendo essas compras estava achando que ele estava querendo criar uma fazenda. Mas enquanto comprava, ele percebe uma coisa ali acontecendo. A grana dele, a grana que ele tinha ali agora há pouco, acabou sumindo. Mas neste momento, sabendo que não tem mais dinheiro, ele não pode mais gastar. Assim, então ele vai na direção dos velhos. Agora que chegou perto dos velhos, ele se pergunta se já viu o suficiente aquele negócio já dele. Mas neste momento, ele chama por nosso Shahrian e se pergunta se por acaso ele venderia esse tipo de talismã para eles. Ele só apenas concorda. Que sim, ele venderia. Mas para ter esse negócio em mão, ele estará colocando um preço alto, 10 milhões. Se eles quiserem isso, terá que pagar 10 milhões, o que deixa os dois totalmente de boca aberta. Sabendo que ele estava com medo de gastar essa grana toda, ele se aproxima do cara e se pergunta o que estava acontecendo com seu tio, já que esse token aqui foi passado por mais de 1000 anos por sua família. Então esse preço daqui até que é barato. E 10 milhões para eles não era nada. Assim então, ele acaba percebendo que eles não estavam a fim de comprar aquele token, já que não queria. Ele tem outras coisas para fazer como prioridades. Assim vazando, ele chama por Song e fala para ele que aquele token lá não valia basicamente nada não. Aquele trem lá era realmente um token da antiguidade, mas valer 10 milhões era basicamente coisa demais. No máximo de um preço que ele colocaria aquilo seria por mais de 100 mil anos. Mas passar disso talvez seria basicamente extorquir qualquer uma pessoa. Mas assim então ele acaba pagando o velho e diz para que o velho vazasse logo daqui, já que ele já fez as suas coisas de prioridades hoje. Então ele simplesmente vaza, mas enquanto vazava, ele liga para uma certa pessoa e pede para que reunisse algumas pessoas de sua gangue aí. O motivo? Era assim, encontrar nosso Shahrian e também encontrar lá a irmã de nosso herói. Assim que pegar a irmã de nosso herói, era apenas para que eles entregassem a ele o token que ele tanto procurava. Além do mais, eles não ousavam enganar eles, já que eles são uns caras que viviam de trapaças, então né, enganar eles seria não tão fácil. Assim então, para finalizar o dia, eles estarão fazendo uns sacrifícios a mais aí, e precisava de alguns sangues de algumas coisas. E assim, isso tudo que ele acabou de dizer, era para estar sendo preparado hoje. Ele então acaba meio que dizendo lá antes, ele não estava a fim de estar derrotando nosso protagonista, mas agora ele deu motivos principais e óbvios para que ele pudesse estar acabando logo com o nosso Shahrian. De outro lugar, só apenas observamos nosso protagonista feliz, mas também estava com medo de ver que esse seu tio não estava fazendo nada, mas agora ele ficou surpreso por ver que ele já estava a fim de querer mandar o nosso protagonista de Isekai. Mas também era uma pena de que ele não tinha mais basicamente extorquido ele um pouco a mais. Ele precisava ser extorquido e ter pego totalmente o seu dinheiro, mas ele estará fazendo isso talvez de pouco a pouco. A dívida que ele tem contra ele será paga e ele estará fazendo isso da melhor forma. Assim então que seus planos já estavam para começar, daqui a cena nos cortada para um outro lugar, onde que aqui encontramos a irmã de nosso herói. Ela já apareceu, então eles finalmente poderiam já estar indo para o lugar onde que ele pediu antes, mas enquanto estava para seguir para a sua viagem, observamos então alguém aparecendo. Essa que apareceu era uma professora de nosso protagonista, mas assim então ela se aproxima de nosso herói. Assim que se aproximou de nosso Shahrian, ela começa a se perguntar o do porquê a
a irmã de nosso herói acabou do nada desistindo da escola. Meio que não faz sentido, já que ela estava dedicando ao máximo para conseguir passar um certo teste, e se conseguisse passar nesse teste, o futuro dela estará sendo brilhante, tudo será perfeito. Ainda confusa, ela tenta buscar a resposta, mas para isso, nosso protagonista disse ali, de que infelizmente ela terá que estar indo para uma certa casa, meio que estará abandonando temporariamente a escola. Assim então, ela olha para frente, onde que então entende que talvez esse cara na frente é o irmão dela. Shihan Yuan, ela ali era uma das melhores alunas e também irmã de nosso protagonista, mas aqui, o do porquê nosso protagonista deu essa brilhante ideia, já que também ela soube que os pais delas acabam morrendo, mas no fim quem resolveu cuidar dela era o seu irmão, mas no fim, ela não sabia que o irmão dela seria um cara tão irresponsável assim, em estar tirando ela literalmente da escola, onde que talvez ela teria um futuro totalmente bom ali para frente. Então, ela novamente se apresenta ali para o nosso herói. Ela era Bai Xian. Ela era uma das professoras da sala de nossa Xia Rian, a irmã de nosso prota. E ela não concorda com a ideia de nosso protagonista fazer que sua irmã abandonasse do nada a escola, já que a própria irmã dele tinha um futuro brilhante à frente e ele não deveria estar arruinando isso tudo. E além do mais, o que é tão de importante que estará acontecendo para isso acontecer? Mas nem mesmo que talvez a terra daqui exploda, ela estará permitindo que ele faça essa ideia estúpida. Mas né, após fazer isso, ela entende que falou demais, então assim, ela se desculpa e em seguida se apresenta um pouco mais calma. Agora que está mais calma, ela fala ali que, né, talvez a aluna ali não deveria estar abandonando a escola tão fácil assim. Então, neste momento, nosso protagonista comenta ali que ela era uma boa professora. Assim, então, ele entende que ela estava dedicando ao máximo de sua carreira para ajudar a sua irmã a ter um futuro brilhante. Mas, então, né, como um bom cara, ele acaba se aproximando dela e acaba pedindo para que ela voltasse logo para casa. Pois, voltando para casa, ela precisava fazer uma coisa só. É isso, era só estocar algumas comidas para alguns bons dias. Também, não só comida, como também algumas armas. Pois, sem armas, ela dali não estará conseguindo sobreviver por mais de um dia. Só que o mais importante era para que ela pudesse estar preparando um grande suprimento de analgésicos, já que eles estarão ajudando ela a superar bastante tempos difíceis que estava por vir. Assim que fala sobre isso tudo, observamos ela desacreditando das suas palavras por ver que talvez o mundo estaria acabando e estaria impossível, tudo aqui estava normal, o que poderia realmente acontecer. Mas neste momento, o nosso herói acaba saindo. Após sair, ela fica preocupada, pois aquelas palavras foi dita de uma forma bem séria e ela deveria se preocupar com isso, mas ela suspira e espera que o futuro da irmã de nosso herói não corra totalmente em perigo, não vire um distraço. Agora que ela ficou preocupada, daqui a cena já nos cortada para um outro lugar. Esta era a casa de nossa Xia Yan. Agora que chegou, vemos lá então ela preocupada e se pergunta ao nosso Xia Yan o que realmente estará acontecendo. Algo grande realmente poderia acontecer no mundo? E assim ele se vira e se aproxima dela e diz que sim, algo grande vai acontecer no mundo. E então nosso herói entrega a ela ali aquele pingente de antes, que aqueles caras estavam tanto interessado. Ele pede para que ela colocasse aquilo e não tirasse, e também não saísse de casa, já que ao sair de casa, bem provável que algumas coisas de ruim poderiam acontecer com ela. E assim, dito isso então, observamos ela ficando feliz. Ao mesmo tempo, ela diz que estará preparando uma boa refeição para que eles possam estar comendo ali o mais rápido possível. Após isso então, feliz, observamos então o nosso herói saindo ali pelas portas. Ele acredita que aquele pingente dali estará basicamente protegendo ela e a casa, já que a própria raposa e também aquele nosso ursão que está preso dentro daquela dimensão lá, estava preso dentro daquele token. Então, ele não deveria se preocupar tanto, já que se algo ruim acontecer, aqueles dois estará fazendo um favor por si, estará protegendo ela, a sua irmã querida ali de qualquer invasores ou de qualquer idiota que ele está tentando interferir na sua vida. Mas no momento aqui, ele tem outra prioridade a se preocupar. Uma dessas era conseguir uma coisa totalmente difícil de se conseguir no mundo: dinheiro. Ele não sabe qual é a ideia melhor e como é que faz para conseguir aquela grana fácil de um modo bem rápido. Mas daqui então, a nossa cena já nos cortada para um elevador. Após o elevador chegar no número 1, observamos então nosso herói saindo, mas na porta da saída lá, ele encontra sua ex-namorada falando com algumas pessoas. Aqui, ela fica surpresa por ver que a irmã de nosso herói não estava na escola, mas bem, ela não pode correr por muito tempo. Uma hora ou outra, eles estarão conseguindo capturar eles, mas para isso, para poder estar capturando a irmã de nosso herói primeiro, era preciso que ela ocupasse nosso protagonista um pouquinho. Assim então, ela vê nosso Xia Rian. Então, né, após ver o nosso herói, ela se pergunta se ele, por acaso, sentiu a sua falta. E por a noite hoje também, ela até convida o nosso herói para fazer aquele rango dos bons, junto com o amigo de nosso protagonista. Mas ela falava isso tudo, enquanto nosso protagonista passava por ela, ao mesmo tempo dá um empurrãozinho nela para que essa coisa daqui saísse logo de sua frente. Agora que ela entende que nosso protagonista realmente acabou com o relacionamento,
relacionamento, ela se aproxima de nosso Xianyan e se pergunta o que realmente ele quis dizer com aquilo antes, se realmente estaria a fim de estar acabando com o relacionamento dos dois. Ela até pede para que ele largasse de ser infantil e levasse o relacionamento deles um pouco mais a sério. Então, ela tenta se desculpar e diz que hoje à noite terá um bom encontro eles dois, mas para isso, era preciso fazer algumas coisas para ela primeiro. Só que nosso protagonista disse que não estava afim não, o relacionamento deles ali já tinha chegado no fim. Além do mais, se ele continuar, esse relacionamento vai estar estragando nosso protagonista demais. Assim, ele novamente empurra sua mão para trás e pede por espaço. Então assim, ele pede novamente para que essa coisa daqui largasse seu pé, mas ela novamente refuta ele dizendo que ele estava sendo muito ingrato. Logo então percebemos que ela estava encarando bastante ele. Ele até percebeu que alguma coisa dela caiu no chão. Então ele pede para que aquilo fosse pego, senão alguém iria avisar por cima, mas ele sai desse prédio. Só que da boca dela, vemos ali então ela chamando nosso Xianyan e se pergunta onde que ele estaria indo. Era para que ele pudesse ali estar voltando para ela. Logo então, ele levanta uma coisa ali e diz ali que, né, ele vendeu. Bem, ele mostra ali que vendeu essa casa toda aqui. Ela fica confusa e não entende o do porquê resolveu vender isso daqui, já né, que esta coisa daqui é a única casa que ele tinha. Se ele vender essa casa, como vai ficar o casamento deles? Ele próprio disse que iria rolar um casamento entre os dois, e essa casa era para estar vivendo os dois felizes para sempre. Ele então muda de assunto e diz que estava vendendo barato, já que no momento ele estava precisando de dinheiro. Ele pergunta para ela se ela queria comprar, mas ela fica confusa. O que deu nele? Ele de repente ficou tão frio assim do nada. E agora, além de estar frio, ele agora está resolvendo querer vender essa casa. Essa casa foi deixada pelos pais deles. No mínimo essa casa vale mais de 3 milhões ou algo do tipo assim. Então, né, se não fosse por aquela casa, né, ela se perguntava do porquê sairia com o nosso herói. Mas assim, ela se pergunta também quanto custaria aquela casa. Para isso, o nosso herói acaba falando ali que aquela casa estará sendo vendida por mais ou menos de 1 milhão de wons. Bem, se quiser comprar, compra. Ela até acha isso barato demais. Ela acha que nosso protagonista está endividado, assim então talvez seja o motivo de estar querendo vender tudo que tem para pagar, sei lá, dívidas que ele arrumou, mas ele acaba saindo. Agora, ele diz ali para ela, se ela queira estar comprando essa casa, é só comprar, que é tudo dela. Ela então se aproxima dele e diz que queria comprar, claro que queria comprar, mas no momento ela não tem o dinheiro, então ela oferece no momento 300 mil wons. Assim depois, ela estará pagando o resto, mas ela acaba meio que sendo surpreendido por uma resposta do nosso herói. Ele disse que não estava a fim de vender parcelar dessas coisas não. E por acaso ele tinha cara de parcelar uma coisa para um idiota como essa, seria doido, já que uma casa dessa estava sendo vendida por 1 milhão. Quem não compraria? Mais tarde, de qualquer forma mesmo, nosso Xianyan estará basicamente morrendo esse dia mesmo, já que nosso Shinju, o amigo de nosso protagonista, estará fazendo que seu plano se torne completo. De qualquer forma então, ela só precisava enrolar. Assim então, ela disse que estará pagando os 1 milhão que nosso protagonista propôs. Assim, ela pede para que eles fossem até a imobiliária, onde que lá poderia estar passando o nome de nosso herói para o nome dela. A casa agora será dela. Mas isto será o suficiente para enrolar nosso protagonista até o ponto onde que eles possam estar completando a sua missão, que era estar pegando o pingente da irmã de nosso herói. Mas assim então, aqui a cena já nos cortada para a imobiliária, onde que então neste momento aqui, ela liga para sua mãe e diz que estava fazendo um bom negócio. Ela só apenas estaria comprando a casa de nosso Xianyan, o tal namorado dela. A mãe dela já discorda, dizendo que essa não era a coisa que ela deveria estar fazendo, já que fazendo isso, bem provável, ela iria ficar falida. Mas ela disse que estava de boa, pois o dinheiro estará voltando para ela em alguns dias. Assim, ela mostra lá que ela tem um pouquinho de dinheiro, mas isso é o suficiente. Então ela pede para que sua mãe mandasse o dinheiro logo para o nosso herói. Assim também que resolver uns problemas ali, o dinheiro voltará o mais rápido possível para ela. Que nosso herói se pergunta ali se ela já terminou, já que aqui era para estar assinando algumas coisas e talvez o dinheiro no fim estará voltando já para a conta do nosso herói. Assim então, observamos ela transferindo para o nosso protagonista a grana que ele estava pedindo. Ela, após dar o dinheiro para ele, pede para que ele gastasse todo esse dinheiro no que ele pensava no que faria, para que a grana vazasse o mais rápido possível da sua conta. Mas agora que tem todo o dinheiro em mão, ele abre um sorriso e revela para nós que quando o apocalipse começar no mundo, aquela casa que ele acabou de vender por 1 milhão, no fim perderá todo o valor dela. Aquilo no fim não valerá nem sequer $1. E também tem uma coisa mais preciosa aqui, sem esse 1 milhão que ela tem na conta ali, que não tem mais, ela ficará basicamente impossível de estar sobrevivendo esse apocalipse. Mas para ela é tudo lucro, já que
que, né, seu tal novo namorado conseguiu já emboscar já talvez a irmã de nosso protagonista e pegou tudo dela. Mas para isso, eles precisavam comemorar, já que, né, vendeu uma casa boa para ela e também conseguiu talvez aquele pingente já da irmã de nosso protagonista. Então, ela pede para que eles voltassem o mais rápido possível para casa para fazer aquela boa comemoração. Enquanto ela ficava feliz sobre isso, a cena daqui já é nos cortada para outro lugar. Aqui era a casa de nosso protagonista. Enquanto alguns capangas, melhor amigos de nosso protagonista, andavam por ele, eles acabam descobrindo que Ryan acabou levando a nossa Xiaohuan até mais cedo do que eles estavam imaginando para casa. Isto até parecia que estava facilitando as coisas para eles. Até parece que o destino estava do seu lado. Mas, antes de tudo, eles precisavam completar sua missão. E para isso, eles precisavam subir o mais rápido possível até o último andar. Agora, subindo no último andar, eles teriam uma conversa até razoavelmente nada educativo com a irmã de nosso protagonista aí. Mas enquanto eles avançavam de pouco a pouco na direção da porta e da casa de nosso herói, observamos de fundo ali então a nossa Xiaohuan, a irmã de nosso protagonista, preparando uma boa refeição para eles. Enquanto ali ela preparava, observamos aquele amuleto em seu pescoço, só que aquele amuleto estava normalmente até um ponto onde que aquilo começou a ficar avermelhado, o que significa que algo vai realmente acontecer. Então aqui a cena já nos cortada para um bom momento depois. Lá, observamos então eles todos ali em prontidão, em espera, para poder estar atacando a irmã de nosso herói. Mas para isso, eles precisavam bater na porta. Assim, eles acabam batendo na porta e chamam pela irmã de nosso herói. Assim, ela então vai na direção da porta e tenta ali abrir a porta. Mas antes de abrir a porta, ela precisava ver quem era ali que estava por ali. Assim, ela começa a olhar pelo um buraquinho da porta, onde que vê uma pessoa do lado de fora. Essa pessoa pede para que ela abrisse a porta, pois precisavam ter uma boa conversa sobre o nosso herói. Mas neste momento então ali, ela percebe que talvez se abrir a porta, coisa boa não vai. Ela até pensou em abrir, mas no momento que ela pensou estar abrindo aquela porta, ela lembra de nosso protagonista. O nosso protagonista antes disse para que ela não sequer em momento nenhum abrisse a porta, pois se abrir aquilo, bem provável, coisas boas realmente não vai estar acontecendo ali com ela. Então assim, ela só pede para que o Shinju, um amigo de nosso protagonista, esperasse nosso herói voltasse, pois ela não estará abrindo essa porta de forma alguma. Mas para poder sair entrando, ele começa a bater nas portas e se pergunta se por acaso ela, a irmã de nosso herói, não estava do seu lado, já que ele era um cara bastante interessante, já que poderia estar conseguindo coisas que ela poderia estar desejando tanto no mundo aí. Mas ela só sente muito, ela não vai abrir essa porta de forma alguma. Assim então, esse cara daqui se vira para então seus companheiros, e ali havia alguém que tinha algumas formas de estar abrindo a porta meio que de uma forma não normalmente. Assim, ele se aproxima da porta e começa a fuçar algumas coisas ali. Eles estão um bom tempo fazendo esse tipo de coisa aqui, e abrir porta para ele dessa forma daqui não é dificuldade nenhuma. Então essa porta daqui não é um problema. Mas antes de botar a ameaça para cima dela, ele aqui comenta ali que um tal símbolo de sua família estava com ela ali, e neste momento ela, indefesa, ela resolve falar que seu irmão, por algum motivo, deixou aquilo com ela. Então, né, após dizer essa coisa, eles acabam concordando, o que faz eles em seguida a ganhar um motivo de entrar lá dentro. A porta, então, acaba sendo arrombada. Após todo mundo entrar, observamos então eles se aproximando perto dela. Neste momento, um deles, então, resolve ali agarrar em sua mão, o que faz ela ali ficar totalmente indefesa. Agora que entrou, eles ali começam a zombar um pouco de sua cara, mas agora ele se aproxima daquela coisa que o pai dele ali tanto queria, mas agora que pegou aquele limão, ele poderia estar zombando e humilhando agora o nosso protagonista daqui para frente até seu fim do mundo. Mas sem entender nada, em defesa, ela se pergunta ao Shinju do porquê e do motivo ele estava agindo dessa forma aqui, e para isso, ele abre um sorriso e começa a responder de que ele não é um bom amigo não, já que né, ele é um cara ali que estava basicamente humilhando nosso protagonista. Mas ele fazia isso por trás dos panos. Também, ele carrega um monte de coisa vergonhosa do que ele fez pelas costas. Indo mais aqui, novamente, ele se aproxima dela. Só que aqui, ele tem que agradecer ao nosso protagonista por conhecer uma namorada tão bonita e tão boa como aquela lá. Talvez de tudo de ruim que aquele cara tem, uma coisa ele tem de bom: gosto por mulheres. Ele gosta de algumas mulheres um pouco sádicas e que gosta mais de dinheiro do que da pessoa. Tá, de uma coisa é certa: ele estava roubando a namorada de nosso herói. Mas isto, ela não tem nada a ver. Então, ela só pede para que esse cara largasse ela logo de uma vez. Mas assim que fala isso,
ele resolve do nada dar um tapa na sua cara. Assim então, após esse tapa, observamos ele ali que eles estavam planejando umas coisas a mais ali, está fazendo com ela, já que, né, o que estaria fazendo estará humilhando cada vez mais o nosso protagonista. E isso daqui seria por sua vingança. Assim, esses caras todos começam a se aproximar dela. O que estará fazendo? Eu não sei, mas de fundo, alguém fala de que, né, o que eles estavam fazendo não era uma boa, mas do que tal eles estar em um lugar bem calmo, cheio de piscina e rodeado de mulheres bonitas. Isso seria bom. Assim que essa voz fala isso, observamos a luz ali no teto. Neste momento, as pessoas que estavam por ali se assustam com isso. Mas o susto que eles levaram acaba nem sequer indo tão longe, já que, né, na frente ali, eles acabam observando várias garotas bonitas do seu lado entregando a eles comidas boas e comidas de alta classe. Iludido com elas, observamos cada um deles caindo no papo delas. Enquanto isso, observamos lá uma entregando a carne para esse cara que era o melhor amigo de nosso protagonista. Mas já por trás dele aparece uma outra garota e se pergunta se essa carne realmente estava boa. E ele só apenas concorda, dizendo que estava assim. Então, né, isso era bom, já que também era bom também ver lá o seu próprio rei comendo a sua própria carne. Ela, com a cara totalmente séria, começa então a fazer algumas coisas, o que faz todo mundo neste momento se assustar por ver que, né, abaixo de si, o rio que estava por aqui se tornou um rio de sangue. O seu amigo ali já talvez nem estava mais nesse mundo, mas ainda estava vivo, ou não estava mais. Mas assim, outro olha para frente. Eles então, após olhar para frente, via vários esqueletos, mas outro se preocupa mais pelo vinho que tomou e pela carne que comeu. Essas palavras deixam triste a raposa, dizendo ali para eles se por acaso a carne e o vinho que foi dado a eles não estava satisfazendo eles. Então, para isso, ela estará dando a ele ali uma das refeições mais esquisitas de sua vida. Mas eles poderiam estar escolhendo. Mas, né, eu só não vou falar o que eles poderiam estar comendo ali, pois, né, as coisas iriam ficar feias daqui pra frente. Pois também aqui, eles acabam meio que pulando a parte da refeição. E essa nossa história logo então continua com eles após sair daquela dimensão sonhadora de que eles estavam. Mas neste momento, aquele cara, um dos melhores amigos de nosso herói, acaba se levantando. Enquanto seus companheiros para trás ali fica totalmente em choque do que aconteceu agora há pouco. Mas ele conseguiu o que queria, a coisa que seu pai queria também. Neste momento, ele se levanta para ir embora, mas ele percebe que há algo de errado nesse toque, mas ele ignora isso. Então rapidamente ele saca o seu celular e liga para alguém e diz que aquela coisa que mandou pegar era um lixo, aquela coisa era quebrada. O do porquê queria estar pegando essa coisa, ele estava a fim de pular fora desse projeto que ele estava imaginando de roubar coisas de nosso poeta. Mas, né, neste momento que ele estava falando sobre isso, algo começa a acontecer com aquele token. De dentro daquele token, uma mão começa a surgir, o que deixa ele bastante armado, mas aquela mão rapidamente atravessa ali a sua cara, o que deixa para trás uma marca. Em seguida, ele deixa aquele token cair no chão. Depois disso, ele começa a gritar, mas aquele token, após cair no chão, vai em direção de um pé de uma pessoa. Essa pessoa então se agacha e pega aquele token. Esse era um item lucrativo e que valeu muito a pena investir. Ele até ganhou muito dinheiro com isso, além do mais trouxe até ele aqueles traidores. Mas por trás, aparece a ex de nosso prota, chamado por Shinju. Porém, após nosso herói aparecer, observamos aquele Shinju então apontando para o nosso herói. E ele pede para que seu grupo acabasse com o nosso protagonista. Mas ele diz que não estará dando esse toque para esses meros figurantes, já que essa coisa daqui era uma coisa bem especial de sua família. Mas não era isso que os figurantes viam como uma verdade principal, já que eles começam então a correr em sua direção. 3 dele, ou até 4, vão para cima dele com um pedaço de bastão. O objetivo deles era acertar nosso herói para cair, mas enquanto ele ficava com a ideia de acertar nosso protagonista, algo começa a discutir. O motivo da discussão era simples. Nossa Zenzinho do nada resolveu tirar a pata para fora, só que tem aquele porém, ela é gigante, e que se por acaso ali ela sair do nada dentro da casa de nosso herói, ela poderia ter destruído por completo a casa de nosso protagonista. Mas agora ele deixa isso de lado, pois agora nosso herói queria estar testando seus poderes. Neste momento então, com um sorriso, ele acaba abrindo seus olhos, onde que em seguida, na direção daquelas pessoas, aparece alguns fogos. Os fogos vão pegando cada um deles. Assim que um fogo pega em um dos caras dali, observamos eles gritando de dores. Outros ali só tentavam entender a lógica desse fogo que apareceu do nada, mas outros simplesmente correu pro chuveiro, pois no chuveiro a pessoa poderia não pegar fogo. Neste momento, caindo no chão um por um, ele se pergunta o que estava realmente acontecendo aqui. Então ele se vira para Xianrian, e aqui neste momento ele se pergunta se por acaso ele conhece a magia. Mas na cara seca mesmo, ele via que nosso Xianrian estava ignorando ele, mas neste momento ele pede para que Xianrian afastasse, já que ele era o seu melhor amigo, e melhores amigos não deveriam agir dessa forma. Mas tem aquele porém,
Ele veio até a sua casa, manteve a sua irmã como um refém, ainda tentou roubar seu toque. Já essa Roland, a sua ex, era uma mulher bastante desprezável. Também, ele até pensa, basicamente, em orfando tá fora ali um pouco, por ter escutado essa palhaçada vindo da boca desse tal ex-amigo seu. Agora, sem saída, ele ainda se pergunta o que estava acontecendo com Xia Rian. Ele talvez tenha ficado doido de tantas coisas que estavam acontecendo. Mas neste momento, então, ele pede para que ela fosse conversar com seu namorado, já que no futuro eles irão se casar e assim então ele será seu padrinho. Enquanto planejavam uma coisa, observando por trás ali na mão dele uma faca. E pior que isso era uma verdade. Ela então se aproxima de Xia Rian e se pergunta se por acaso ele não quer ser feliz com ela, se casando ali neste momento, já que por acaso Xia Rian não tinha mais nada. Ele acabou perdendo tudo, mas no fim ela acabou resolvendo ser noiva dele e se casar no fim com o nosso protagonista. Mas ainda ela troca de assunto e se pergunta como é que ele conseguiu esse poder. Ela até que queria isso, só que enquanto falava isso com o nosso herói, observamos por trás então aqueles seus ex-melhores amigos, que então correm em sua direção com a faca em mão, dizendo para que ele fosse logo de encercar e nunca mais aparecesse em sua frente. Mas isto não acaba acontecendo com ele, e sim acaba acontecendo o contrário. Neste momento, ele acaba regalhando os olhos de novo, o que em seguida acaba acontecendo um fogo. Esse fogo então voa na direção dos dois, jogando para trás aquela sua ex-namorada junto com aquele seu tal ex-amigo. Só que agora, ele acabou meio que despertando a habilidade de fogo. Só que enquanto estava despertando isso, ele não entendia o motivo de ter essa habilidade, mas agora ele entende, já que ele acabou descobrindo também no fim que existe esse tipo de pessoa daqui. Seu objetivo agora era atacar fogo em pessoas nojentas como essas. E agora seu novo objetivo, como dito antes, é atacar fogo em pessoas como essas aqui que estão caídas no chão. Então, ele olhava com um olhar desprezável para essas coisas aí no chão. Mas enquanto ele planejava toda essa loucura daqui, a cena daqui já nos cortada para um outro lugar. Em um templo, observamos então aquele pai daquele melhor amigo de nosso herói. Esse tentava se comunicar com seus ancestrais, dizendo que Tio Song era basicamente um cara que veio da sua linhagem. Então ele pede para que esse seu ancestral o protegesse perigos que estará acontecendo com ele. Neste momento, ele pede para dar um passo à frente. Em seguida, esse ancestral resolve aparecer, mas ele pede para que ele entregasse logo um amuleto antigo e também sangue de uma garota. Neste momento, ele então pede para que esperasse, já que ele estará disponibilizando isso para ele já que, né, um certo pessoal seu foi basicamente caçar uma certas pessoas específicas que ele estava procurando. Mas já que estará entregando seu sacrifício, ele comenta ali então para que esse cara se preparasse, pois em 3 dias o fim do mundo estará acontecendo. Logo em seguida, após escutar isso, ele fica totalmente em choque. 3 dias, o mundo acabará? Ele fica em choque por saber que ele ainda não se preparou para o fim do mundo. Então ele grita para que seu pessoal atrás aí corresse o mais rápido possível para o mercado e comprasse água, comida, qualquer coisa assim, para estocar o mais rápido possível em grandes quantidades, pois se o que ele está prevendo ali acontecesse, o fim do mundo estará chegando e realmente ele estará passando um perrengue se não conseguir essas comidas e água para passar um bom longos anos ali com aquilo. Enquanto eles cuidavam basicamente da comida e da água, ele pede para que esse cara aí fosse buscar Shinju e também buscasse também aquela garota. Estava junto com Shinju, junto com o Toki também. Mas falando em Shinju, ele acaba aparecendo. Só que neste momento ele entra de uma forma esquisita. Ele acaba quebrando a porta. Só que neste momento ele apareceu. Mas, né, neste momento ele acabou meio que sendo levado por uma pessoa. Este era o nosso protagonista que entrou ali para tentar entender o que realmente estava acontecendo com esse pessoal. Mas já que ele sabia e escutou que eles estavam à procura de Xian Rian, ele pede para que eles não precisassem se preocupar mais, pois não era preciso procurar por ele, pois ele aqui veio pessoalmente entregar. Esse doido aqui que resolveu entrar em sua casa. Neste momento, todo mundo entra em choque ao ver aquele cara ali, que era um cara da família Song, caído no chão derrotado. O quem fica mais em choque era literalmente o pai do garoto, que aqui acaba se perguntando o que realmente lhe deu na cabeça de querer estar entrando neste lugar que é sagrado, e além do mais, fazer essa palhaçada com seu próprio filho. Então, tendo invasores, então ele aponta na direção de nosso Xia Rian e pede para que seu pessoal cuidasse de nosso protagonista. Então, neste momento, o Xia Rian estava sendo cercado, mas isso daí não foi por tanto tempo assim não, já que neste momento ele abriu seus olhos novamente, onde que em seguida ele conseguiu ver seus pontos fracos, o que ajudou nosso protagonista a derrotar cada um deles o mais rápido possível. Avançando em sua direção, ele destrói cada um desses pessoal que estava por ali. Aí agora que derrotou esse cara, ele então se aproxima daquele cara lá, o
Tio Song. Agora que se aproximou o mais perto possível de Tio Song, ele dá o cumprimento para ele, mas em seguida ele se pergunta como é que ele tem a audácia de fazer isso com seus próprios guardas e fazer também aquilo com seu filho. Então ele puxa para fora aquele oitão. Ele pede para que ele rezasse ou fizesse qualquer tipo de coisa para se livrar dessa situação aqui agora, mas isso não adiantou de muita coisa não, já que nosso protagonista simplesmente estrala o dedo, onde que em seguida a bala que estava presa dentro da arma começa então a se aquecer, o que acaba acontecendo em seguida uma explosão. A arma explode em 1000 pedaços na mão do Tio Song. Caído no chão, ele começa a gritar, mas Shan Yuan pede para que ele não ficasse brincando com pólvoras, já que ele consegue destruir isso facilmente, mas agora que destruiu essa coisa, ele fica feliz por ter conseguido despertar uma habilidade como essa, embora que essa habilidade não seja útil em grande coisa, ele acaba ficando feliz por ver que também essa habilidade acaba meio que utilizando basicamente 10 galões de chamas por uma única vez. O alcance médio dessa coisa era de 2 metros e a duração que ele pode estar atacando fogo nas pessoas era de 10 segundos. O cara era uma máquina, e se tem por acaso algo inflamável o suficiente para que ele possa estar usando aquilo como um combustível, ele consegue. Então isso acaba acontecendo com aquela arma dele lá, que explodiu em 1000 pedaços. Mas neste momento, Tio Song ignora o nosso herói. Ele se aproxima de seu ancestral e pede para que seu ancestral agora o ajudasse, já que essa era a ajuda que ele estava procurando. E se por acaso ele for morto, a linhagem ancestral da família Song será totalmente destruída. Se é isso que esse ancestral quer, simplesmente poderia ficar parado assistindo. Mas isto não acaba acontecendo, pois em seguida observamos então lá o ancestral antigo gritando para que ele calasse a boca, já que ele era o ancestral verdadeiro. Após falar sobre isso, ele acaba ativando a habilidade para cima de nosso Xianyan, o que joga o nosso protagonista um pouco para trás. Agora para trás, ele entende o real poder desse monstro que estava na sua frente, mas minutos depois, ele acaba se virando para aqueles caras que ele tacou fogo agora há pouco. No entanto, eles estavam totalmente recuperados. Agora que se recuperou por completamente, Tio Song então aponta na direção de nosso protagonista. E ele agora pede para que seu ancestral cuidasse de nosso Xianyan e acabasse com ele o mais rápido possível e mostrasse para essa mera pessoa o que é um real poder, um poder de uma pessoa ancestralmente poderoso. E na frente do nosso Xianyan aparece a silhueta do ancestral gigantesca. Mas originalmente nosso protagonista apenas veio aqui até esse certo lugar para apenas coletar algum dinheiro e alguns recursos valiosos. Mas ele não ficaria surpreso por ter encontrado algo como isso. No entanto, em sua vida passada ele sabia que a família Song tinha alguém que estava ajudando ele no apocalipse, mas agora que descobriu tudo isso, ele iria fazer alguma coisa, mas antes de fazer alguma coisa, o ancestral acaba resolvendo pisar em nosso prota, porém rapidamente Xianyan desvia pulando para trás, mas o ancestral prepara um novo ataque que iria pegar nele. Neste momento, aquilo acerta em cheio em nosso herói, o que deixa aquele Tio Song felizão, mas não por muito tempo, pois ele conseguiu desviar daquele golpe daquele ancestral. Agora em cima do urso, ele comemora por estar vivo e ainda se pergunta quem é que estava morto aqui. Neste momento então, ele pede para que seu urso cuidasse desse monstro. Só que antes que ele possa estar fazendo algo contra esse ancestral, aquela raposa aparece e diz para que ele pudesse capturar esse ancestral, já que se por acaso ele conseguisse capturar, ele teria um arsenal de poder muito maior, já que esse cara já estava selado dessa família por mais de anos, o que significa que seu poder está muito alto, e conseguir sugar ele, bem provável que seu poder de fogo aumentará bastante, o que deixa nosso Xianyan bastante contente. Ele então concorda que estará fazendo isso. Ele estará basicamente aceitando a proposta de sugar aquele ancestral. Mas tem um porém, como é que ele iria fazer isso? E para isso ela responde de que ele poderia extrair o poder da sua própria alma e no fim conseguir ejetar uma ordem maligna, onde que poderia estar convocando um deles ali para poder estar ajudando a derrotar aquele ancestral. Então ele entende que deveria fazer isso, mas tem algo que poderia estar acontecendo com ele, que se por acaso ele não conseguir selar esse ancestral, isso estará fazendo que sua alma se despegue em milhares de pedaços. Mas tem um porém, se por acaso ele conseguir capturar esse ancestral, ele estará conseguindo selar ele dentro dessa prisão, o que permitirá que ele controle ele pela vontade quando quiser. Mas também tem uma coisa ali que o monstro preso aqui dentro não pode estar fazendo, é fugir daqui. Mas isto deixa o nosso protagonista com a dúvida atrás se isso realmente iria funcionar, o que deixa ela feliz por ver que ele está querendo fazer uma aposta, mas ele acaba deixando a aposta de lado. Em seguida então ele acaba regalhando os olhos, onde que em seguida ele ativa uma chama de fogo em direção daquele token. Mas assim que faz isso, ela fica surpresa e se pergunta do porquê ele estava fazendo isso em seu próprio token. Assim, ele revela que acabou meio que implantando um pouquinho de Nether Forest em seu token,
o que faz que seu corpo morresse, mas o fogo do submundo aumenta bastante, e o token no fim poderia ser destruído. E também sem o token, não importa o quantos dragões no mundo possam estar meio que abrindo essa prisão, ele nunca conseguirá escapando dali e também não estará conseguindo mais ver a luz do dia. E então, para se proteger e para fazer que ele volte à vida no fim dessa luta, ele estará confiando isso tudo a esse token. Neste momento então, ele levanta aquilo para cima, onde que em seguida ele consegue fazer a coisa que estava esperando. E isso era conseguir libertar um dos monstros presos dentro dessa dimensão. O primeiro monstro libertado era aquele urso lá. Agora que o urso conseguiu essa liberdade, ele começa a sair de sua cela, onde que em seguida avança na direção de nosso herói. Só que daqui, após avançar em sua direção, ele acaba meio que atravessando um portal, onde que agora se encontra aqui no mundo real, de frente para esse ancestral ali que leva um susto pelo tamanho desse urso em sua frente. Enquanto apareceu, ela fica feliz e contente por ter conseguido sair daquela prisão, mas nosso prota dá um soco em sua cabeça e pede para que esse urso atacasse logo aquele ancestral, pois seu poder de não estará durando por muito tempo. Ela pede para que ele relaxasse, pois estará cuidando daquele cara o mais rápido possível, que em seguida ela pula em direção daquele ancestral, derrubando ele no chão. Enquanto era derrubado, ele se pergunta do porquê esse urso estava sendo guiado por uma mera pessoa fraca como essa daí. Ele pede para que esse urso largasse de seguir o nosso herói e seguisse a sua vontade, já que seu poder de fogo era muito maior. Mas não adianta não, neste momento, nosso protagonista, com a fita ali, acaba agarrando seu pescoço e prendendo ele por completo ali em um tipo de selamento. Neste momento, amarrado, nosso prota se pergunta para onde ele estava tentando correr. Ele agora não estará correndo para lugar mais nenhum. Enquanto estava caído, observamos aquele nosso tio Song se aproximando de seu ancestral. No entanto, se aproximando, ele percebe que aquela corda que prendeu seu ancestral era aquela coisinha que ele conseguiu lá antes daquela cabaça vendida lá antes. Mas agora, ele tem um novo objetivo. Um desse novo objetivo é conseguir colocar a mão nesse fecho de cordas imortais. Então seu ancestral poderia ser pego. Neste momento então, ele acaba conseguindo a coisa que desejava, graças aquela faixa de imortalidade lá. Aquele ancestral dele acaba se tornando numa joia no fim. Em seguida, ele pega aquela joia em sua mão. Agora que tem em mão aquela coisa que desejava, ele agora tem. Mas ele só não tem isso, como também conseguiu capturar o seu filho. Mas agora, ele quer fazer um acordo. Em troca, ele estará entregando seu filho de volta para preservar a sua família. Mas ele vai precisar de algo, e isso era dinheiro. Ele estava se perguntando o quão estaria disposto a gastar para conseguir tudo isso. Neste momento, ele pagou o que queria. Saindo, ele acaba acordando e se pergunta a seu pai o do porquê gastou todo o dinheiro de sua família para conseguir ele de volta. Mas seu pai pede para que esquecesse, já que o fim do mundo estará chegando. Aquele dinheiro que ele acabou de entregar para o nosso protagonista não era nada. Então ele pede para que seus guardas ali vendessem tudo que ele tinha. Então eles conseguiriam estar basicamente em um lugar secreto, onde que lá ele estará reforçando e conseguindo equipar muitas armas lá para sobreviver esse tal fim do mundo que estará chegando em breve nesse mundo. E já a prova disso era Xianrian. Ele foi o único que conseguiu ganhar esse poder, mas se a família Song também conseguir ganhar poderes como esse, eles estará conseguindo sobressair por cima de todo mundo. Enquanto ele ficava de outro lugar pensando nas estratégias que poderia usar para ficar forte, de outro lugar podemos ver nosso prota olhando seu saldo bancário, que estava cheio agora. Bem, era muito, mas ele queria pegar mais da família Song, só que ele não teve tempo. Porém agora ele tem uma coisa mais como prioridade está fazendo. Essa era comprar algumas coisas importantes. Então ele chega nessa funcionária e pede para que entregasse a ele a maior quantidade de comidas e refeições que daria para viver ele por um bom tempo, mas ela recusa, dizendo que não tinha. Mas neste momento nosso prota pede para que entregasse logo, senão ele estará indo para um outro lugar comprar. Ela até disse que estaria vendendo, mas pelo preço que ele acabou de dizer ali, era muito pouco. Além do mais, para conseguir tudo isso que ele estava querendo, iria demorar apenas 2 dias para poder entregar na casa de nosso herói. Mas como tudo já tinha planejado, ele acabou comprando também em outro lugar uma outra 10 toneladas de coisas para poder passar um bom tempo em um apocalipse. E tudo que ele fez para deixar tudo organizado acabou finalizando. Agora que finalizou, ele fica feliz, pois em sua vida passada, ninguém poderia estar imaginando de que no começo de um apocalipse, um simples remédio que todo mundo precisava se tornou quase impossível de conseguir ter em casa. Mas no entanto, neste momento aqui, ele se encontrava em uma situação de risco puro. Porém, para isso, a sua irmã apareceu, e ali ela procurou de várias formas para conseguir um certo remédio para poder ajudar nosso protagonista a se curar. Mas no entanto, após procurar por um bom tempo, ela não encontrou nada. Mas mesmo assim, ela não desistiu. Ela foi procurar por mais,
onde que no fim ela chegou até em outros países para achar isso. Então, né, Xia Yuan acabou partindo em busca desse remédio, mas essa partida foi a partida que definitivamente foi uma partida de adeus. Mas agora, aqui será diferente. Ele entra em seu quarto, onde que encontra sua irmã dormindo, só que a família Song, bem provável que vai correr atrás de recursos, muitos recursos para sobreviver, mas eles mal sabem que a coisa mais importante no mundo para sobreviver, o recurso mais importante, era pessoas com superpoderes fortes. Agora que ele tem talvez tudo isso ao lado e também tem um Chaping, um dos negócios que ajudou bastante as pessoas que tiveram isso na sua vida passada, ele agora terá que basicamente formar um exército de pessoas com superpoderes. Mas antes disso tudo, ele acaba entrando naquela sua dimensão, onde que se encontra rapidamente com aquela raposa. Ela dá os parabéns ao nosso protagonista, pois ele acabou conseguindo dar um upgrade bem bom nos seus hacks ali, o que deixou ele muito mais poderoso. Além de se tornar mais poderoso, ele agora conseguiu estar upando para o nível 2, uma de suas habilidades, o que permite agora ao nosso protagonista ter um controle muito mais preciso ali nas habilidades de fogo. Agora, com aquele limão, ele tem o poder agora de conseguir formar o exército de pessoas com superpoderes nesse mundo. Mas, e já para começar, ele diz que essa espada do espírito de fogo para ele já é uma boa coisa. Ele estará começando a utilizar isso de uma forma melhor. No entanto, seu ursinho se gruda perto dele, dizendo que da próxima vez que precisar de ajuda, era só chamar ela. Além disso, o seu karma de pecaminoso também foi reduzido para 90, e de agora em diante, ela pode estar comendo um pedaço de carne um pouco maior em cada refeição nessa prisão aqui dentro, já que também, com a ajuda do mestre, eles conseguiriam estar completando algumas outras missões extras. E com essas missões extras, aquele certo crime que essa pessoa cometeu um pouco lá antes estará sendo perdoado. E o seu tratamento dentro dessa prisão terá uma melhoria até que boa, já que o mesmo comeu secretamente muito poder espiritual de Hold. Já no entanto, o que elas faziam era apenas muito barulho. Então nosso herói apenas empurra as duas assim para o lado, até o momento onde que acima ali, observamos aquela maldição que estava presa dentro de alguma jaula com as correntes um pouco afirmadas, dizendo para nós de que essas bestas domesticadas por uns pequenos benefícios estavam fazendo barulho demais. Já também, esse monstro chama a atenção de nosso herói, pedindo para que ele olhasse para si próprio, pois até o momento ele não estará ajudando ninguém aqui a lutar contra monstros. Em si próprio, ele estará ajudando a si próprio a conseguir escapar dessa prisão, e quando conseguir, ele fará um estrago bom. Após dizer isso, o nosso herói ri da cara de Lei Zenzin, dizendo que à medida que as suas habilidades aumentar, ele estará conseguindo desbloquear monstros muito mais poderosos do que ele. Então ele não se preocupa então em querer estar invocando um monstro. Esse será talvez o último monstro a ser invocado em sua fileira de monstros poderosos que está aí na frente. Até porque quando chegar a hora, já será mais do que tarde. A hora de que ele queira estar tentando pegar o nosso herói. Agora nosso herói tem prioridades. Assim então, ele pega aquele seu token com aquele limão, ele acaba voltando ao mundo real. Mas no momento ele percebe que tudo já estava para começar, já que também amanhã, o próximo dia, será o último dia a ter liberdades. Então ele deveria se preparar. No momento em mão, o nosso herói tem mais de 20 milhões de moedas, e esses 20 milhões já é o suficiente para que ele possa estar comprando aquela certa coisa. No dia seguinte, em uma exposição de joias, olhamos de outro lugar o nosso herói se aproximando da joia que ele procurava tanto, e agora que encontrou, ele fica feliz, já que esse material aqui, no mundo apocalíptico, você consegue fazer muita coisa, mas no mundo apocalíptico, os recursos comuns podem estar sendo saqueados, mas os núcleos, os cristais de atualização de seu próprio superpoder pode ser obtido apenas com a morte de um zumbi. Já no entanto, este minério em sua frente tem uma grande quantidade de poder de cristal dentro daquilo. Isto já era o suficiente para que ele possa já estar atualizando o seu nível atual de nível 2 para o nível 3, já que também em sua vida passada, alguém foi sortudo o suficiente para pegar essa pedra primeiro, e devido a isso, ele conseguiu estar se sobressaindo sobre outras pessoas, e devido a isso ele acabou recebendo muito benefício de outras pessoas. Só que desta vez, ele tem que pegar essa pedra, não outro cara. Enquanto isso, a cena já nos muda para dentro do salão. Lá dentro, observamos então uma transição sendo feita de um conjunto de jade que acabou meio que sendo comprado. Já no entanto, eles colocam em cima da mesa a coisa mais preciosa de hoje. Esta era uma pedra bruta que já tem um potencial gigantesco. Após pesquisa de raciocínio e equipamentos, essa coisa daqui pelo menos produz 500 pedras de jade. E assim então, ela pede para que eles começassem a dar já os seus orçamentos. E no momento, estará começando de 3 milhões, ao ponto onde que as pessoas ali começam a iniciar aumentando para 350, outro já para 400 milhões. Até então um ponto onde que apareceu um rico, que acaba aumentando para 500 milhões.
Os outros que estavam nesse salão não acreditam, mas já era potencial desse cara mesmo. E as coisas mais preciosas sempre ele leva. Já que esse irmão Rian aqui, ele estava agindo de uma forma naturalmente. Ele até agradece, estava disposto também no fim do leilão pagar até um drink para cada um deles. Até então, alguém de fundo aumentou o preço para 600. Logo que esse orçamento foi dito ali, neste momento a namorada desse cara se vira e se pergunta quem era esse idiota. Até um cara deste local chegar perto do nosso protagonista, pedindo para que ele se retirasse, já que este era um local de leilão e para participar era preciso de um cartão bancário preto. Então assim nosso protinha pega do bolso aquele cartão seu, mas ele se pergunta se um cartão dourado serve para começar também. Logo após então sacar esse cartão, esse cara se pergunta se por acaso ele era um filho de algum bilionário ou milionário que estava se escondendo do mundo aí. Agora que alguém ali acabou dizendo que estava disposto a pagar 600, ela se pergunta se tinha alguém que iria aumentar o preço. O cara que estava com vontade de comprar lá antes, aumenta o preço para 700. Nosso herói que não iria perder, aumenta para 1000. Logo por ter dito 1000, ele então se vira e percebe que aquele valor daquela pedra não vale isso tudo não. Ele acabou até passando o preço original de uma pedra como essa. Sua namorada se aproxima de Hal e pede para que ele não ficasse com raiva disso tudo, já que, né, ele era apenas um novato, então com certeza, depois ou mais tarde, eles estará conseguindo pegar aquilo de volta de nosso protinho. Assim, ele se pergunta qual seria seu nome, e aqui ele se apresenta como Xia Yan. Neste momento que ele se apresenta, ele acaba dando um polegar de positivo e afirma que ele agora era um cara que estava na sua mira. Após isso, observamos então aquela garota entregando em nosso protagonista aquela coisa que ele tanto desejou. Agora que conseguiu, ele finalmente pode estar saindo dali. Senão, coisas poderiam realmente acontecer. Neste momento que estava para sair, ele já anuncia basicamente um próximo item que estava para ser vendido. Alguns acham aquilo bonito demais, mas já o nosso herói pegou aquilo que ele tanto queria. Assim, ele iria se retirar, até alguém gritar que aqui havia um monstro. Uns até grita se perguntando o que era aquela coisa em cima do palco. Neste momento que ele se vira, ele vê um monstro saindo de dentro de um portal. Esse negócio voa na direção de nosso herói. Nosso protagonista via que aquele monstro saía daquela coisa que estava para ser leiloado neste momento. No entanto, esse monstro estava voando em uma direção mais do que específica. Essa era a direção daquela pedra de jade que nosso herói, Xia Yan, acabou de comprar. Só que talvez o que fez esse monstro aparecer foi simples, que quando esse evento acabou de acontecer e essa joia que estava para ser leiloada foram colocadas uma perto da outra, o que significa que o monstro lá dentro acabou sentindo a energia se desaparecendo e o monstro não gostou. Já no entanto, o fim do mundo já se aproxima. Um dos motivos principais é um desse monstro que acabou de aparecer aqui agora. Agora, o mundo está prestes a entrar em um caos e os monstros sobrenaturais estarão aparecendo com mais frequências, e isso que acabou de acontecer era apenas o aperitivo para o início de tudo, até o ponto onde que aquele cara de antes que achou nosso prota como um rival se levanta de sua cadeira. Então, correndo, ele vê que essa coisa era feia demais. Então, aquela cobra atravessa ele e derruba ele no chão, vai na direção de nosso herói. Neste momento, ele se assusta e vê então uma coisa acontecendo, já que o protagonista segura na mão aquela cobra poderosa que até agora há pouco estava tremendo de medo na frente de um monstro como esse. Agora que pegou esse monstro, observamos então essa cobra atacando o prota. Então, para não ser pego, ele utiliza aqueles seus olhos de fogo, que em seguida fogo sai de seus olhos e acaba indo na direção da cobra, que acabou sendo pega. Ela é queimada e torrada também. Agora que ele derrotou, ele ativa algumas habilidades para ver que se esse monstro era forte ou algo do tipo. Ativando, ele descobre que esse monstro pequeno não tinha um poder oculto forte nada não. Então ele apenas só suga aquela cobra monstruosa para sua dimensão. Assim que então derruba aquela cobra, ele avança para fora. Já no momento observamos de fundo também aquele rico caindo de joelhos. Agora ele descobre realmente que Xia Yan não era apenas um rico comum. Ele, além de ser rico e poderoso, era um especialista. Então agora esse aqui apenas queria ele agora como um professor para treinar suas habilidades também. Já no momento então a cena já nos cortada para um outro local. Neste local era fundos da casa do nosso herói. No entanto, observamos então algumas pessoas pedindo para que não fizesse tanto barulho. Aqui então alguém resolve aparecer de fundo. Logo então as pessoas que estavam assistindo ficam felizes por ver que Xia Yan compra muitas coisas e talvez eles pensam que Xia Yan estará abrindo talvez um supermercado. Alguns acham que ele é louco, mas outros não. Até então apareceu uma velha do nada do fundo que acaba dizendo que esses sonhadores acabam sonhando demais. No entanto, esse sonhador sonhou perto de sua casa e ela já não gostou. E também ela afirma que esse tal Xia Yan não poderia estar abrindo loja aqui neste local. Então aqui para isso aparece uma garota
se pergunta se a tia Zhang aqui estava disposta então a alugar esse local aqui para abrir então um supermercado. Ela acaba dizendo que não, este lugar era horrível demais, tudo porque ela iria perder tempo aqui. Já no entanto, o nosso herói aparece de fundo e comenta com si próprio que ele acabou gastando toda sua grana que tinha para comprar suprimento. Ainda ele se pergunta o que ainda falta. Logo então o entregador fala para o nosso Xianyan que tudo que ele pediu foi entregue ali a ele. Ele até pede para que ele parasse um pouco e olhasse tudo ali dentro. Então agora ele iria estar saindo, já que no próximo dia estará entregando algumas outras coisas. Neste momento então ele pede para que eles fossem embora mesmo, já que agora ele estará cuidando aqui para frente. Neste momento os entregadores já estavam para sair dali. Até então nossa tia daqui estava de boa, até escutar que no outro dia havia outro caminhão que viria aqui entregar outras encomendas para Xianyan. A tia fica furiosa ao saber que o pai dele e a mãe dele acabam morrendo. No entanto, ele do nada resolveu abrir um supermercado em um local onde que ela gosta tanto de visitar. Isto é uma coisa que ela não deixará barato. Então, ela acaba pensando em alguma estratégia para fazer que nosso herói se arrependesse do que fez. No entanto, o garoto que estava com ela acaba dizendo que precisava sair, pois precisava tirar a água dos joelhos. Assim, ele avança na direção das caixas de nosso herói. Ali, ele acaba descarregando tudo que tem ali mesmo. Então, a véia se aproxima do seu filho e pede para que ele demorasse um pouco a mais ali. Ela se aproxima de Xianyan e pede para que não ligasse e ignorasse a criança ali, já que era uma criança como mesmo. Então, Xianyan faz o que ela pediu. Ele então agarra aquele garoto pela gola e em seguida coloca aquele garoto na frente daquela véia. Após isso tudo, ela fica irritada com o nosso prota. Por ter feito aquilo, ela acabou ficando irritada mais com ele. Já no entanto, nosso herói não liga para essas pessoas, pois ele sabe que já no próximo dia, isso daí nem vai estar mais vivo. Assim então, ele fecha aquele portão cara de nossa tia. Neste momento, ela fica irritada. No entanto, ela não poderia ficar aqui por um bom tempo. Logo então, abaixo, observamos o garoto a fim de soltar alguns fogos de artifício. Ela, logo então, acaba tendo uma brilhante ideia. Então, assim então com a ideia criada, ela pega a mão do garoto e começa a correr. Ela só pede para que seu neto seguisse ela. Assim então, ela acaba criando uma boa teoria de que se por acaso uma faísca de fogo sem querer querendo cair dentro de um armazém cheio de caixas de papelão, nada realmente irá acontecer. E isso seria um acidente causado naturalmente. Logo então, a cena volta para o nosso herói. O protagonista via que tudo estava ali então. Neste momento, ele abre aquela sua dimensão. Agora que abriu a dimensão, o protagonista acaba então jogando todas aquelas caixas que estavam em sua frente para dentro da dimensão. A raposa que estava do outro lado só apenas vê as caixas e as galinhas e tudo vindo para essa dimensão. E isso tudo aí, talvez era para ela. Agora que ela tem uma galinha como prato principal, ela pode comer finalmente. Assim, nosso prota pede para que ela guardasse então todas essas caixas em uma sala vazia, já que então nossa raposa explica para o protagonista que ela é um especialista em armazenamento. Há muitos animais aqui que podem viver dentro desse mundo, e então ele poderia basicamente designar um terreno próximo daqui para manter os animais em um cativeiro. Logo e com isso então, eles poderiam basicamente dividir cada parte assim, um porco fica uma parte, um pato em uma parte, tudo dividido. Se caso precisar de algo, é só ir lá e pegar a coisa que tanto deseja. Tanto dessa dimensão tem uma energia específica que ao entrar em conjunto com a carne por algum motivo fica muito mais gostosa. No entanto, o fim do mundo já estava chegando, então ele não sabe quanto tempo isso já vai estar durando. Para isso então, ele estará trazendo muitos animais vivos. Ele apenas quer trazer coisas que vai fazer eles durar por mais do que décadas. No entanto, o nosso urso não se preocupa com comida, em sim se preocupa com o cultivo de nosso herói, já que em tempo de fome, as coisas mais importantes são as sementes e a terra. Enquanto existem essas coisas, todos os seres vivos conseguirão estar sobrevivendo. Logo após receber essa boa dica, ele acabou mudando de plano. Assim, ele estará indo até a terra para comprar algumas sementes. Logo então, ele acaba saindo flutuando dessa dimensão para sua terra. Neste momento então, observamos na terra o nosso herói, só que agora na terra ele se pergunta se a torre de supressão dos demônios poderia conter tantas sujeiras como essas. Então para isso, ele iria descobrir. Neste momento, ele coloca a mão no chão, onde que tudo no chão acaba sendo sugado para sua dimensão. De outro lugar na dimensão, a raposa se assusta com a quantidade gigantesca de terra. Ela pede para que ele parasse, pois isto já era o suficiente. Ela só pede para que ele pudesse parar. O poder de sua alma não era o suficiente, o espaço que ele abriu era muito pequeno. Então, né, tem aquele porém, nosso herói ignora essa raposa. Já agora, ele acabou coletando uma quantidade gigantesca de terra, mas mesmo assim, ele ainda acha que não é o suficiente. Que, né, ao iniciar o fim do mundo, a terra que ele vê aqui agora não será uma terra mais comum, já que a terra se tornará uma terra inabitável, uma terra que não tem nada mais para ser plantado. Então, para isso, ele se perguntava se valia a pena pegar mais terra, só que isso ele deixará para depois. No entanto, agora, ele pega uma coisa que estava
estava ali com ele. Aquilo era aquela pedra de jade que o protagonista comprou naquele leilão. E agora o protagonista começa a fazer um cultivo, pois ele não poderia perder tempo nenhum. Mas aqui a cena já nos cortada para a casa daquela tia. A tia falava que Xiaoyan não passará das meia-noite. Logo então, o seu neto aparece ali com o espelho. Ela fica feliz com isso. Ela até pega no espelho. No momento em seguida, a sua avó pergunta se por acaso ele conseguiu comprar as bombas dentro de uma loja específica que ela pediu. Ele iria responder, mas o garoto do nada começa a agir de uma forma estranha e acaba dizendo que tinha alguém ali dentro. Assim, ele aponta aquele espelho na direção dessa tia. Neste ponto, ela vê então um monstro dentro do espelho. Por ter visto esse monstro, ela acaba caindo no chão de puro susto. Então, ela pede para que o garoto levasse esse espelho para outro lugar. Ela não gosta de fantasma. Já o garoto fica discordando. Ele apenas queria mostrar aquele espelho para ela. No entanto, após se aproximar um pouco a mais do que o normal, aquele espelho começa a aparecer de vez, aquele monstro. E aquele monstro acaba meio que entrando dentro do corpo daquela tia. Neste momento, caído no chão, observamos aquele garoto ainda, nos dizendo que isso tudo era divertido. Ele estava sorrindo, mas seu sorriso não dura por muito tempo, pois ele acaba parando e olhando para cima, onde que encontra aquela sua avó totalmente diferente. Essa sua avó pede apenas para que seu neto viesse até perto de si, pois ela queria dar um abraço nele. Ele acaba discordando. No entanto, ela, em uma forma diferente, tipo um monstro árvore, agarra o garoto e puxa para uma própria dimensão. Fora da cidade, observamos algumas silhuetas de alguns monstros ali no céu. Então aqui, a cena já nos cortada para um outro lugar. Aqui em um armazém de docas, observamos umas pessoas olhando ali em uma direção do barco, onde que aparece alguns caras dizendo que pegou uns peixes diferenciados. Eles então jogam aquela quantidade de peixe ali no chão e se pergunta se esses peixes caídos no chão ainda vale a pena comer. Porém, outro acaba entrando por vez dentro do armazém. Então vai até seu companheiro e pede para que ele fosse embora, pois o horário já acabou. No entanto, ele começa a agir de uma forma um pouco diferenciada. Seu companheiro até se pergunta o que estava acontecendo. Ele, até agora há pouco, estava normal. Agora, ele estava com dor de cabeça. E neste momento, eu digo que realmente vai acontecer o fim do mundo. Mas para nós realmente descobrir se isso vai acontecer daqui para frente, nós infelizmente terá que já estar descobrindo tudo isso daqui em uma próxima parte. Mas vocês aí já sabem como é que faz para nós já ter aquela nossa próxima parte aqui em nosso canal. É fácil, é só nós aqui conseguir chegar na meta de 1.600 likes. Se bater a meta, eu já trago para vocês aquela nossa continuação o mais rápido possível. Então agora, nos vemos por aí ou nos vemos na próxima, né?